Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, salve, salve fiel. Tudo bem com você? Espero que sim. Que você tenha tido um final de semana abençoado e maravilhoso e tenha uma semana igualmente abençoada e maravilhosa. Se inscreva em nosso canal deixando seu joinha, ativando o sininho das notificações e, claro, compartilhando com seus familiares e amigos. E lembrando a você, nós não somos um canal monetizado. Quem tiver condições e puder, nos ajude com Pix de qualquer valor. Legal? Gente, que jogo terrível ontem. Que jogo terrível. Misericórdia. Ainda saímos atrás do placar com gol de um jogador ridículo. Tão ridículo quanto o Luciano, né? Que aquele Luciano tem mais sorte que futebol, né? Aliás, foi bom falar do Luciano, né? A gente não tem um jogador de saco roxo e duas bolinhas no lugar para peitar esse cara, né? Que todo jogo, seja na arena ou seja no panetone, ele não joga porra nenhuma e fica querendo apitar o jogo. Não tem mais aquele jogador estilo xerifão que chega e fala: e aí, caralho, joga a bola, filha da puta. Sabe jogar não, arrombado? Né? Não tem mais esse jogador o Corinthians, né? Infelizmente, né, gente? Infelizmente. A gente teve grandes xerifes que faziam essa função, né? Como, por exemplo, o grande Célio Silva, né? O Rincon. Queria ver ele fazer isso com o Rincon, né? Vamos acordar, tá? Jogo ridículo ontem. O Corinthians dominou para tomar um gol, né? Porque, como sempre, o seu Dorival escala errado, né? Ele até escala os jogadores certos, mas o esquema dele é uma bosta, né? Ontem, por exemplo, parece que ele queria queimar o Kaique junto à torcida. Porque ontem não era jogo pro Kaique. Ontem, ele liberou os laterais para atacar, era jogo para pôr Yuri e Pedro Raul junto, né? Quando ele trava os laterais lá atrás, ele põe o Pedro Raul. Quando ele solta os laterais, ele não põe o Pedro Raul, né? Então, quer dizer, já passou da hora do Dorival no Corinthians também, né? Já passou da hora. Eu já falei aqui e repito. Eu teria feito como fez outros times. Obrigado pela Copa do Brasil, Dorival, mas não dá mais. PT saudações, vai com Deus. Simples assim. Mas o tio Paulo, né, que tá ali na cadeira da presidência à toa, né, não faz nada e não pensa no clube, tá aí até hoje o Dorival, né? Enfim. Graças ao Breno Bidon conseguimos empatar no final. Se para o São Paulo esse empate teve gosto de derrota, para nós não fica diferente, né? Que dentro da nossa casa, um freguês histórico não conseguir ganhar é terrível, né? E ainda sou obrigado a ouvir o Miller falar que o São Paulo merecia ter saído com a vitória, né? Um time que fez o gol, se trancou, merecia ter saído com a vitória. É muita falta do que falar, né? E ainda tem gente que dá ouvido a comentarista desse tipo, né? Pois é. Enfim, gente. Cada um tem o comentarista que merece. Nós temos Casagrande, Neto e Ronaldo e eles têm o Miller.
Agora vamos falar das contratações do Corinthians, que as que foram feitas até agora não tenho nada do que reclamar de nenhuma. Aliás, bom dizer isso porque o Matheus Pereira entrou no jogo e foi dele o passe pro gol do Bidon, né? Ele deu o passe pro Pedro Raul e o Pedro Raul, né? Pela forma do Matheus Pereira jogar, já percebe que é um jogador diferenciado, né? O Pedro Milan estava assistindo o jogo do lado do Rodrigo Garro e logo vamos ter novidades, né? Agora eu acho engraçado, o Corinthians quer contratar 300 jogadores de lado de campo, mas não quer contratar um centroavante. Ah, mas tem o Yuri Alberto e o Guinegão. Aí num dia que o Yuri Alberto, tá, se contundir e tiver só o Guinegão, quem vai ficar na reserva? Porque provavelmente o Pedro Raul não vai continuar. Certo? É uma questão de inteligência, né? E eu vou falar uma coisa muito séria. Novamente, a dona Leila Pereira, com a mesma historinha de sempre, né? Porque a inveja é uma merda. A inveja é uma merda. O time dessa senhora é nosso freguês histórico. E só no ano passado perderam uma final pra gente e ainda perderam a classificação para a semifinal da Copa do Brasil pra gente. Então a inveja é uma merda, né? Aí ela falou de novo aquela história. Ai, clube que não paga, não podia jogar, que papapá, que pupupô, que papapá. Beleza. Sabe por que ela fala isso, gente? Porque ultimamente a dona Leila só tem contratado jogador ruim, como se fosse estrela, e só tem tomado taca do Corinthians. Eu posso fazer uma lista aqui, tá? Aquele zagueiro dela lá, o Mikael, aquele lateral Jefté, o Emiliano Martinez, o tal do Aníbal Moreno que já foi, esse Felipe Anderson, que é só um jogador mediano, para mim, o tal do Facundo Torres, que inclusive se cogitou no Corinthians, que pelo amor de Deus, ou seja, ela contrata jogador ruim, né? Fala dele como se fosse uma estrela mundial, o time não faz porra nenhuma em campo e quer falar do Corinthians, né? Sem contar o escândalo da Crefisa, né? E ela ainda acha que tem direito de falar do Corinthians. Ô, dona Leila, fala do seu Palmeiras, tá? Fala do seu Palmeiras e se cala sobre o nosso time, tá, freguesona? Desculpa, gente, mas eu tinha que falar dessa senhora, porque vira e mexe, ela quer cutucar a gente. Não ganha nem lá da gente, não ganha cá e quer falar da gente. Inveja é uma merda mesmo, né? Olha, gente, e uma péssima notícia para nós, né? Depois da atuação desastrosa que teve contra o Bragantino, o Atlético Paranaense desistiu do Kaká. Parabéns, Kaká. Parabéns.
Aí o Dorival na entrevista coletiva, não, ele não jogou mal. Não, Dorival. Para um técnico meia boca como você, ele foi um astro em campo, né? É brincadeira, né, gente? José Martínez, ontem, no domingo, na verdade, a esposa dele fez um post dos dois num local que era um parque aquático. O que eu acho disso? Eu acho que se o senhor José Martínez não quer mais jogar no Corinthians, que vá em paz. Ao invés de ficar fazendo isso. Até teria todo o direito, como disse o nosso amigo Cereto, se tivesse de férias ir para um parque aquático. Mas era para ele estar aqui e pelo segundo ano consecutivo ele se apresenta atrasado. Não quer mais jogar no Timão, Martínez? PT, saudações, vá com Deus e o diabo que te carregue, amigão. Tá? Você não é um jogador, sabe? E quer dar uma de astro? Vá pro inferno. Tá? Simples assim. Uma última coisa que eu quero falar, e vocês vão concordar comigo. Memphis Depay não está treinando ainda. E contra o Santos, mais uma vez, não vai jogar. Um jogador que para o Corinthians custa 6 milhões por mês. Tá? Com todos os gatilhos que tem no contrato, são 6 milhões por mês. Ai, eu tô com dor. Engraçado que para a final da Copa do Brasil não tava com dor. Engraçado que eu aposto e ganho, como se amanhã a Holanda fizer um amistoso e convocar ele, ele vai na hora. Ele esquece da dor, né? É por isso que eu falo, não tem que renovar o contrato dele. Acabou. Chega de ter paciência com gente mequetrefe, com má vontade com o Corinthians. E chega dessa diretoria passar a mão na cabeça desse cara. Tá? Ele escolhe o jogo que ele vai jogar. Tanto que ano passado, se vocês lembrarem, eu vou dar só um exemplo aqui, contra o Ceará não foi. Contra o Ceará não foi. E estava em condições de jogar. Tá? Então, quer escolher jogo, amigão? Vai escolher no raio que te parta. Aqui é Corinthians. Tá? Aqui não é spa nem clube de campo não, amigão. Ou joga todos os jogos que tiver condição de jogar, ou rua, show, tá? Tô de saco cheio de jogador chinelinho. Saco cheio. É o Martínez que fica lá na Venezuela. É o seu Memphis que escolhe o jogo que vai jogar. É o seu Garro que ao invés de fazer essa bendita cirurgia nas férias dele, para já voltar com o elenco, faz a cirurgia quando volta, né? Aí eu garanto que se Memphis e Garro perdessem a posição de titular, iam fazer bico no banco. Então, para mim, tchau.
sabe? Porque não dá. Jogador que escolhe jogo para jogar não pode ficar no Corinthians. E relacionado a esse assunto, o Dorival continua insistindo com o Dieguinho como ponta. Aí quando a gente chama o Dorival de burro, a gente ainda está ofendendo o bichinho. Ô Dorival, o Dieguinho fez a base dele toda como meia armador. Só que ele não é um meia armador clássico de olhar de cabeça erguida, pá, 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 pá. Não é. Ele tem esse negócio, esse estilo do Kaká, que era do rival, do Denner, que era da Portuguesa, de pegar a bola e driblar. Então para de escalar esse moleque de ponta. Tem o Gui Amorim, tem o Kaique, né? Tem o Vitinho. Para de escalar esse moleque de ponta. Bota ele na dele. Ok? Protótipo de jegue. Era só isso que eu ia falar por hoje, viu, meus amados? A gente volta com o nosso pós-jogo, quinta-feira contra o Santos, que mais uma vez, Memphis Chinelinho Depay não vai estar em campo. Que vocês tenham uma ótima e abençoada semana, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!